Fala galera, Vladzinho aqui. Faz muito tempo que eu não posto no canal. Eu estava há muito tempo sumido mesmo. E galera, eu estarei aqui postando meus reviews, minhas operações, tanto no Nasdaq quanto nos outros pares. Como vocês podem ver que eu tenho bastante pares. Nasdaq eu gosto de operar na seção de Nova York, enquanto nos outros pares eu faço swing trade mesmo. No euro, tanto no euro, Libra, o SDJPY. Vocês podem ver aqui temos bastantes pares aqui. Aqui no SDJPY eu estou fazendo análise agora, tá? Eu ainda não finalizei. Temos aqui o Audi também, AudiCAD. Temos o próprio ouro também, que a gente faz algumas análises para pegar algumas operações. Temos aqui no petróleo também, que eu estava fazendo uma análise recentemente. Temos no Bitcoin também, que podemos fazer análise no Bitcoin. E vamos aqui para o Nasdaq, tá? Que é a operação que eu acabei fazendo aqui no seção de Nova York, em futuros, tá? O que tivemos hoje aqui? A gente olha primeiro o time frame maior, vê o que ele está querendo nos dizer. Como vocês sabem, nada aqui no futuros é apenas alta, tá? Dificilmente você vai achar compra. Até porque compra, dificilmente você vai achar venda, até porque compras tem mais probabilidade de você ter um trade assertivo. E qual era a minha visão aqui hoje pro Nasdaq? A gente enxergou um desequilíbrio aqui, esse candle das 13 de uma hora, 13 de maio. Um desequilíbrio e jogando aqui time frame menor, você pode ver que o mercado ele vem lentamente entregando o preço até essa região de desequilíbrio. Ele vem, né, trazendo o preço para essa região de desequilíbrio. A gente diminuindo ainda mais o time frame, você consegue enxergar melhor esse movimento. E o que a gente tem aqui? Antes de capturar essa liquidez, a gente olha um pouco para o lado esquerdo. Que a gente tem no lado esquerdo, a gente tem uma base aqui. Botando no gráfico de linhas, você vê uma acumulação, uma base. E dentro dessa base a gente teve aqui uma captura de liquidez. Eu particularmente gosto de trabalhar nessas regiões de captura de liquidez, porque eu costumo ver muito o preço rejeitando essas regiões. Então, para mim, essas regiões são ali onde o preço está bem seguro, tá? Essas regiões aqui, para mim, tendem a segurar bastante o preço. Tivemos um Turtle Soup aqui. E aqui é um Rejection Block. Ele já está refinado, tá? Tá refinado. E o que a gente pode ver mais aqui? Na abertura, antes da abertura de 9h30, se a gente jogar no minuto. Deixa eu fechar aqui. A gente consegue ver ali um cenário de troca de característica, onde você vê o mercado tocando na região de interesse, deixando OB, deixando o desequilíbrio interno, deixando liquidez, renovando o topo, voltando para capturar a liquidez, consumindo esse desequilíbrio e tocando no OB. Às 9h30 você vê mais um toque, 9h31 você vê o toque do mercado, esse candle toca no OB e aí leva o preço para regiões mais acima. Eu não costumo trabalhar desse jeito aqui na abertura de 9h30, porque eu acho que o mercado ele se movimenta muito rápido. Então você não consegue raciocinar muito bem, ainda mais no minuto, né? Você vê candle para cima e para baixo, pavio. Então eu recomendo que você espere o mercado se mover um pouco mais. Deixe o mercado trabalhar, não precisa ter pressa, tá? O mercado sempre vai estar te entregando oportunidades. Vamos lá, continuar. Eu deixei essa marcação aqui feita porque acredito que talvez em algum momento, pode ser até agora, ele venha capturar essa liquidez. E a gente ainda tinha essa buy side para ser capturada. Então ele validou essa região de liquidez aqui nesse exato momento. Então ele pode vir capturar.
Caso ele não queira vir capturar, ele tem que gerar mais uma liquidez, capturar essa liquidez e continuar subindo. A gente tem um movimento aqui de entrega de preço bem lento. Depois tivemos mais uma captura do SUP. Preço entrega movimento. Nos 5 minutos, a gente vê uma possível indução, porque a gente está no movimento de alta. Então, por que pessoas queriam vender aqui? Então, eu acabo me aproveitando dessa região. Aqui a gente tem um desequilíbrio, tá? Então, nesse candle das 10h15, você tem um desequilíbrio entre 10h10 e 10h20. Você tem o preço rejeitando nessa região, deixando ali um golfo de baixo. E dentro dessa região de desequilíbrio eu fui refinando até achar esse ponto aqui. Aqui é um rejection block, também teve captura de liquidez interna, tá? Aqui também é um desequilíbrio, capturou liquidez interna, então eu procuro trabalhar nessa região. Eu refino aqui minha região e aí eu vejo o preço fazendo capturas de liquidez. No 3 minutos você consegue enxergar melhor essa captura de liquidez. Você tem o candle das 10h24 sendo capturado pelo candle das 10h23 e 10h27. E aqui você também tem um desequilíbrio no candle das 10h15. Só que está refinado lá no rejection block do 1 minuto. E aqui eu aciono minha entrada. Aciono minha entrada com alvo lá na buy side, que me gerou um trade de 15/1. Aqui ele estava fazendo uma pequena acumulação. Então é uma ótima opção de entrada, tá? Poderia dele acontecer dele entregar o preço para baixo? Poderia sim, até porque ele fez esse engolfo aqui. Mas como eu disse para vocês, o nosso contexto é de alta, então faz sentido você vender no momento em que ainda não foi capturada essa liquidez externa, né? Então você tem que se atentar bastante ao contexto que você está trabalhando. Temos aqui mais um pouco, ele entrega aqui um pouco mais, né, desse movimento aqui nesse quase mudo. Você poderia reentrar aqui caso você não tivesse entrado na Rejection Block. Você tem aqui o toque, mais uma vez no candle das 10h32. Você poderia ter realizado outra entrada. Um stop aqui atrás do Rejection, do Quasimodo, ou então do Rejection Block, não tem problema. E o preço agora está se desenvolvendo mais uma vez. Então a gente tem um trade bastante teórico, um trade de livro, mas que foi um baita trade. Agora ele está induzindo mais uma vez as pessoas a venderem, sendo que a gente entende que o contexto é de alta, então não faz sentido você vender. Deixa eu mais uma vez aqui um engolfo de baixa. Pessoas venderam, foram estopadas, estão sendo estopadas nesse exato momento. E é isso, pessoal. É um vídeo bem curto, contexto bem curto. Estou esperando uma oportunidade de venda aqui no petróleo. No entanto, esse contexto dessa venda é para mim poder pegar uma compra aqui embaixo. Temos aqui a Last Liquidity Discount, que é a última liquidez da zona de desconto. Então, eu acredito que ele possa vir capturar essa liquidez. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vê bastante movimentos sem captura de liquidez. Então, pode ser que ele venha capturar. Caso eu não consiga aplicar o trade nessa região, eu espero ele acumular mais uma vez e me entregar o trade, tá? Inclusive, deixa eu tirar baixar aqui para mim depois postar. Caso vocês queiram me acompanhar, ver minhas análises, vocês podem estar me seguindo aí no Instagram. Eu vou deixar aqui. Arroba Lucas Gabriel. Tá um pouco transparente, né? Tá. Esse é meu Instagram. Silas Gabriel com 2i no Gabriel. E lá vocês poderão estar me acompanhando. E é isso, pessoal.
tiverem gostado da análise, deixa o like, compartilha, comenta. Tamo junto.